Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, Igreja Canaã, todo o povo de Deus que está entrando aqui neste culto da família, culto de domingo, né? Para a glória do nosso Deus. Paz do Senhor, Pastor Anderson, tudo bem com você? Paz, meu amigo, meu pastor querido, tudo na paz. E você, está tudo bem? Amém, graças a Deus, tudo bem, né? Mais um final de semana para a glória do nosso Deus, né? Pai do Senhor Fernando está nos ajudando aqui, aleluia. Todo o povo de Deus, estamos felizes, né? Mais um culto de domingo online para a glória de Deus. Irmãos, eu quero orar então com os irmãos para dar abertura neste culto. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, de graça, de misericórdia, estamos aqui, ó Senhor, na tua presença, meu Deus, mais este domingo, Senhor, culto da família, para louvar e bendizer o teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, opera no nosso meio nesta noite, opera através deste culto, ó Pai, toca as vidas, levanta os caídos, fortalece os fracos, cura os enfermos, liberta as vidas, Senhor, pelo poder da tua palavra. Ó Deus, opera, Senhor, este culto é para o teu louvor e para a tua glória. Ah, Senhor, fica conosco agora e nos dê a tua bênção. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, povo de Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Nós vamos dar seguimento, então, a este culto da família. Vamos chamar o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Canaã para louvar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos adorar ao Senhor, vamos entrar na comunhão. Enquanto isso, vai compartilhando com seus amigos, parentes, irmãos, amigos. Vamos chamando, meus irmãos, o povo para cultuar a Deus juntamente conosco agora, pela internet. Amém? Vamos, então, adorar ao Senhor. Deus abençoe, povo de Deus. Quero te convidar a louvar ao Senhor juntamente conosco, aquele único que é digno de receber a honra e a glória e o nosso louvor. Somente Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ao único que é digno de receber a honra, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O nome dele é Jesus, o único realmente digno do nosso louvor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Amém, Jesus. Recebe a sua oração. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham em mais um culto online da Igreja Evangélica Canaã, e que nesta noite você possa adorar a Deus juntamente comigo, para que possamos exaltar e engrandecer aquele que te prometeu e aquele que te vai cumprir a promessa em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, que os sonhos de Deus são maiores que os teus. É o que diz esta canção. Então eu te convido agora para realmente abrir essa boca que Deus te deu para adorar a Deus nesta noite. Amém? Vamos exaltar, engrandecer, crer, acreditar, confiar, porque os sonhos dele vão se cumprir. Mas você tem que crer nos sonhos dele para a tua vida, em nome de Jesus. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos, ó Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite nisso, em nome de Jesus. Creia nisso, em nome de Jesus. Cante. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir os seus planos em nós. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Declare: acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível
e cante. Acredito sim, acredito sim. Profetiza, meu irmão. Profetiza nesta noite. Acredite, creia, confie. O impossível Ele vai fazer em teu viver. Acredito, acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluias, creia em nome de Jesus. Aleluias, amém, amém e amém. Que Deus fale ao teu coração, que você creia nestas palavras que você acabou de entoar nesta noite. Acredite, acredite e acredite nos sonhos de Deus para a tua vida. Amém e amém. Amém, glórias a Deus, meus irmãos. Como é bom louvar ao Senhor, não é? Estar na presença de Deus em comunhão, adoração, coisa maravilhosa, né, irmãos? Graças a Deus. E estamos fechando o nosso domingo na presença do Senhor, né? Louvando e adorando ao nosso Deus. Em breve o pastor Anderson também vai nos trazer uma palavra de Deus aqui neste culto. Glórias a Deus, irmãos. Vamos compartilhando. Eu quero, em nome do Ministério Canaã, neste culto, eu e o pastor Anderson, queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco agora neste culto, e aonde este culto chegar, né, pastor Anderson? Amanhã, depois, porque vai indo longe, né? Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos os irmãos da Igreja Canaã, das outras igrejas, outros ministérios, do Brasil, fora do Brasil. Deus abençoe a todos aqui neste culto. A nossa oração é que seja um culto abençoador, que Deus abençoe a sua vida agora, de uma maneira poderosa. Amém, queridos? Eu quero agora passar alguns avisos para os irmãos, os avisos da semana, né? Lá na igreja a gente tem o telão e aqui tem o rogerão, né? Vamos dar o aviso para os irmãos. Nós estamos de segunda a sexta-feira de manhã, às 10 horas da manhã. Eu e pastor Anderson estamos na live. Bom dia, Canaã, né, pastor Anderson? Esta live tem se tornado bom dia, boa tarde, boa noite, porque o povo vê durante o dia todo, né? Glórias a Deus. Irmãos, na terça-feira, às 20 horas, também nós temos a aula do CETEC, tá? Aberta para toda a igreja, todos os irmãos que queiram estudar a palavra de Deus, os irmãos, os professores do CETEC estão dando a aula, amém? Quarta-feira, nós temos a live de manhã às 10 horas e à tarde, às 14h30, nós temos Conectados com Deus. É um programa para as crianças, juniores e para os adultos também, por que não, né? Eu assisto, a Mirna assiste, minha mãe assiste, estamos ligados lá, conectados com Deus, amém? Quinta-feira, meus irmãos, de manhã, às 10 horas a live, e à tarde, às 14h30, tarde da benção, com as irmãs, o Ministério de Mulheres da Igreja Canaã, tem sido uma grande bênção, né? Então, meus irmãos, não percam, quinta-feira, 14h30, tarde da benção. Sexta-feira, às 10 horas, a live normal. No sábado, nós temos, no horário da live, temos o Gotas de Refrigério, que é um programa também da Igreja Canaã, já há algum tempo, né, irmãos? Nós já comemoramos o programa de número 200, aleluia, glórias a Deus, né? Que Deus tenha abençoado esta obra, né, pastor Anderson? Verdade. Aleluia. No sábado à noite, às 20 horas, nós temos o culto com a juventude. Os jovens até os 100 anos de idade estão convidados para participar deste culto com a juventude, amém? No domingo, meus irmãos, às 18 horas, de manhã às 8h30, de manhã 8h30, EBD, Escola Bíblica Dominical, né? E às 18 horas nós temos o culto da família, como este agora, hoje que estamos aqui,
cultuando ao Senhor nosso Deus. Nesta semana que vem, nós vamos ter a programação de Pentecostes, meus irmãos. Vai ser no domingo, culto da família, e prosseguindo na segunda-feira, no culto do Espírito Santo, também vamos comemorar Pentecostes. Amém, meus irmãos? Não percam, porque a programação está recheada de bênção. Vai ser uma bênção para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Esta semana ainda continuamos em oração e jejum, até o domingo que é comemorado Pentecostes, ok? Continuamos lá, firme e forte no propósito, jejum e oração. Amém, meus irmãos? Último aviso é que nós temos o grupo Empreendedores Canaã. Você que tem um negócio, você pode pedir para entrar lá no grupo, nós vamos liberar a sua entrada e você pode lá divulgar o seu comércio, sua empresa, o que você representa. Amém, meus irmãos? E toda a Igreja Canaã visita lá a página, o grupo Empreendedores Canaã. A igreja visita, conhece, pode ir lá pegar algum profissional de lá, de algum trabalho que você esteja precisando, e ser abençoado através das empresas e dos comércios dos irmãos que estão neste grupo Empreendedores Canaã. Amém? Irmãos, vocês vão ver aí na nossa tela um QR Code da membresia online. Nós falamos com o Fernando, né, Fernando? Ele está lançando agora, neste culto de domingo, a membresia online. Para quem é a membresia online? Para quem está fora de São Paulo, né? Está longe do ABC de São Caetano. Claro, os irmãos de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, faz favor, né? Você vai congregar na sede, em São Caetano. Mas as pessoas que estão mais distantes e querem fazer parte da Igreja Canaã, agora você pode. Você vai tomar ceia online, vai ser doutrinado online, vai receber aulas online, vai ser acompanhado online, ok? Então, esse primeiro é um pré-cadastro, tá? É um pré-cadastro, porque a pessoa vai mandar o cadastro dela nesse QR Code e o cadastro vai ser analisado, né? Ele vai ser analisado e o irmão vai receber um retorno da Igreja Canaã confirmando o seu cadastramento, ok? Os irmãos que estão no exterior, atenção, queridos, olha, vocês vão poder ser membros da Canaã e quem já foi, continuar sendo membro da Canaã, mesmo no exterior. Você vai poder ofertar, dizimar online, você vai poder cear online. Amém, queridos? Uma pergunta que eu sei que vai surgir e que nós já estamos orando. Pastor, eu não sou batizado, mas eu quero me batizar na Igreja Canaã. Então, irmãos, Deus vai abençoar quando tudo voltar ao normal. Eu e pastor Anderson vamos programar, por exemplo, um lugar na Europa, onde a gente vai uma vez por ano, 2 vezes por ano, e vamos proceder o batismo. Então, toda a Europa vai para aquele país onde nós vamos divulgar, provavelmente vai ser num hotel, algum lugar assim que tenha uma piscina, onde seja autorizado fazer o batismo, e nós vamos lá batizar todos os irmãos que queiram se batizar daqueles países vizinhos, daquela vizinhança, ok? E depois, maiores informações. Amém, meus irmãos? Deus vai nos dar graça e sabedoria, porque Ele mandou fazer a membresia online, então vamos fazer. Amém? Glórias a Deus, avisos dados. Agora eu quero orar com você. Nós vamos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas. Irmãos, eu quero ler aqui 2 testemunhos, 2 versículos, aliás, falar também dos testemunhos, bem lembrado. Os irmãos que tiver testemunho para dar aqui, irmãos, escrevam o testemunho e manda no celular da Secretaria da Igreja, que o Fernando vai disponibilizar na tela para os irmãos. Manda o seu testemunho para nós lermos aqui, ok? Nós vamos ler aqui nas lives, vamos ler os testemunhos dos irmãos. 2 Coríntios capítulo 9, quero ler o verso 6 e o verso 10, tá? O verso 6 diz assim: e digo que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará, colherá.
Amém? Verso 10 diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, ao qual se faz que por nós se deem graças a Deus. Amém, queridos? Deus é que dá o alimento, Deus é que dá a semente para você semear e colher. Deus é que dá saúde para o trabalho, Deus é que abre a porta de trabalho, Deus é que prospera a obra das nossas mãos. E Ele está abençoando o seu povo hoje, para que você seja um semeador da obra de Deus. Amém, queridos? Semeie na obra de Deus, que é terra fértil. Deus tem abençoado esta obra pela fidelidade dos irmãos e pela poderosa mão do Deus Todo-Poderoso. Ele tem nos dado a bênção desta obra continuar aberta, progredindo, prosperando e ganhando almas para o reino de Deus. Amém, queridos? Então, dizime, seja fiel no seu dízimo, porque Deus é fiel na sua vida. Seja fiel na sua oferta, na sua semeadura, porque Deus tem te dado a semente para você semear. É Deus que dá. Nada é nosso, meus irmãos. Vem de Deus. E quando eu dizimo, e quando eu oferto, eu estou dizendo para Deus que eu reconheço que tudo que eu sou, que eu faço, que eu posso, que eu tenho, vem das mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel na sua vida. Amém? O dízimo é do Senhor. E nós temos o compromisso com o Senhor de ser fiel na sua seara. Amém? Eu quero orar com os irmãos. Então, vamos orar agora. Depois o pastor Anderson já vai vir para ministrar a palavra de Deus, né, pastor Anderson? Eu quero orar agora, então, com os irmãos, consagrando nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos consagrar os nossos dízimos, nossas ofertas para a obra do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, derrama, Senhor, da tua prosperidade, da tua graça, da tua providência divina. Abençoa nossos irmãos que estão desempregados, ó Pai. Abre as portas, ó Deus, na vida dos teus servos, ó Pai. Nós cremos, ó Senhor, na provisão do céu. O Senhor é fiel e é poderoso para fazer abundar em bênçãos a tua igreja, Pai. Ó Deus, e que teu povo se levante em generosidade, fidelidade, obediência à tua palavra, para honrar o Senhor e para honrar esta obra. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai, os dízimos e as ofertas do teu povo que irão chegar no teu altar, ó Pai, na tua casa. Nós te louvamos, ó Pai, e pedimos a bênção sobre todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Beijo no coração. Nós vamos louvar ao Senhor agora, aleluia, com o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Canaã. E depois desse louvor abençoado, que nós vamos ofertar e dizimar, o pastor Anderson vai pregar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos mais uma vez adorar ao Senhor com essa canção que fala que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo
Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for, Ele é Deus se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, meus amados irmãos, por este louvor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versos 1 e 2, que diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Bendita e gloriosa palavra de Deus, esta palavra que nós acabamos de ler. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração pode nos enganar. Disse o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 9 do seu livro: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá realmente o conhecer? O coração do homem engana o homem. O sábio Salomão, ao escrever Provérbios, capítulo 28, verso 26, ele diz com muita sabedoria: o que confia no seu próprio coração é louco, é insensato. A autoajuda, muito em moda nos nossos dias, nos dias atuais, diz: siga o seu coração, vá atrás do seu coração. Porém, a Bíblia Sagrada nos adverte: não vá na conversa do seu coração. Ouça a voz de Deus, ouça o Espírito Santo de Deus, ouça a voz da revelação da palavra de Deus, ouça os profetas que têm compromisso com Deus nos nossos dias. Alguém disse que o coração de todo problema é o problema do coração. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, como eu amo a palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, a história do profeta Jonas é um alerta para todos nós. Por quê, pastor Anderson? Porque Jonas foi escolhido por Deus para uma missão, mas tinha um coração duro. Jonas foi chamado para o santo ministério, mas tinha um coração duro. Jonas era um profeta do seu tempo, mas tinha um coração duro. Jonas ouvia a voz de Deus, olha que coisa extraordinária, mas tinha um coração duro. Estude o livro do profeta Jonas e você vai ver como este homem, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, na história do livro, que é a biografia da sua vida, analise e veja como este homem, a despeito de Deus chamá-lo para o ministério, de dar a ele uma vocação profética, de levantá-lo para ser a voz de Deus naqueles dias, ele, apesar disso, ele era um homem difícil, ele tinha um coração duro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém assim, cujo coração é duro? Eita, homem teimoso! Era Jonas. Era um homem rancoroso, de coração insensível, duro, petrificado, impermeável, insolente, desobediente, soberbo, de dura cerviz e imutável no seu posicionamento. Apesar de Deus ter chamado, de ter confiado a ele uma missão, o seu coração era petrificado, era duro, era insensível.
no capítulo 1, no verso 1 do livro do profeta Jonas, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele. Deus ministra a palavra dele sobre Jonas. Mas ao invés dele acatar aquilo no seu espírito, no seu coração e melhorar o seu coração, a Bíblia vai dizer que ele piora. Deus fala com ele, dá uma ordem para ele, e a ordem é essa: Jonas, vá depressa à grande cidade Nínive e pregue. A grande cidade Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus disse para ele: eu tenho pressa, vá logo, sai da tua casa e vá para Nínive entregar a palavra que eu tenho para eles. Muito clara a ordem de Deus aqui para Jonas. Não há dúvida nenhuma quanto aos detalhes. Deus detalha para ele que ele foi chamado e detalha para ele a mensagem. Sabe que o Jonas fez ao ouvir a voz de Deus? O coração dele era tão duro que no verso 3 do capítulo 1 vai dizer que Jonas, ao ouvir isso, ele resolve fugir da presença de Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi numa agência de viagem, pastor Rogério. Comprou um bilhete para outro destino, longe, totalmente longe de Nínive. Ele foi realmente para Tarsis, mais de 1.000 quilômetros da cidade de Nínive. O verso 3, a parte B, diz que ele resolveu fugir da presença de Deus, fugir do Senhor, fugir da ordem de Deus. Irmãos, irmãs, você acha, sinceramente, que alguém consegue fugir da presença do nosso Deus? Você não acha que Jonas foi muito pretensioso, não foi muito altivo, não foi muito arrogante, não usou de muita soberba, de petulância em fugir da presença de Deus? Como que se um ser humano pudesse, na face da terra, se esconder da presença de Deus? Se você puder, depois leia o Salmo 139, e eu quero ler só alguns versículos, aqui especificamente do verso 7. O salmista diz assim: para onde eu posso escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença, ó Deus? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, o Senhor não vai me enxergar, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ou seja, não há como nós escaparmos da presença de Deus, mas por causa do coração soberbo, arrogante, enganoso do coração do Jonas, ele acha que por alguma razão ele conseguiria fugir da ordem de Deus e da presença de Deus. Queridos, quando você estuda o livro do profeta Jonas, irmãos e irmãs, a estrela do livro do profeta Jonas não é Jonas, nem o grande peixe, nem os marinheiros que jogam Jonas em alto mar, nem a cidade de Nínive, e nem os cidadãos da cidade de Nínive, que ao ouvir a palavra de Deus se arrependem no pó e na cinza. Mas a estrela do livro do profeta Jonas é Deus, e somente Deus, porque este Deus, apesar da dureza do coração do profeta Jonas, esse Deus revela a sua paciência com Jonas. Esse Deus revela a sua longanimidade com Jonas. Esse Deus revela o seu espírito compassivo com Jonas, seu espírito de misericórdia, misericordioso com Jonas e gracioso de Deus. Deus é extremamente paciente, apesar da dureza do coração do profeta Jonas. Deus não desiste de Jonas. Preste atenção, você que é duro de coração,
Você pode ter o coração mais duro da face da terra, mais obstinado, de dura serviço, aquele que não inclina a sua cabeça para Deus. Pode ser que o teu coração esteja tomado de soberba, de arrogância, de altivez, de petulância, de achar que você faz as coisas e Deus não te vê. Eu quero dizer para você, na autoridade da palavra de Deus, Deus tem sido paciente contigo, Deus tem sido misericordioso contigo, Deus tem sido compassivo contigo, Deus tem sido gracioso contigo, porque, meu amado e querido irmão, o diabo, ele queria, na verdade, nos destruir, mas ele não nos destrói, porque às vezes seguimos o nosso próprio coração, porque Deus tem usado de misericórdia para conosco. E Jonas, queridos e amados irmãos, é a maior prova disso, é a maior prova disso. Jonas não era fácil, Jonas tinha um coração duro, e apesar da dureza do coração de Jonas, Deus não desistiu dele. Mas, pastor Rogério e amados irmãos que participam conosco deste culto, eu quero dizer para você que este Deus gracioso, que não desiste de nós, por causa da dureza dos nossos corações, ele é também especialista em lidar com gente, com crente, com um coraçãozinho duro. Ele não só lida com eles, mas ele leva estes homens, essas mulheres de coração duro, que já conhecem o evangelho, mas continuam na dureza do seu coração. Ele leva para a casa do oleiro, para lá trabalhar, para lá tratar, para lá quebrar o vaso e fazer dele um novo vaso, para a honra, e um vaso de honra, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus não desiste de nós, pastor Rogério. Mas não só isso, quando Deus vê a dureza dos nossos corações, ele não só é misericordioso, não é só compassivo, não é só bom, não é só gracioso, mas porque não desiste de nós, ele nos leva para a casa do oleiro. E ele trata com a gente, ele quebra a gente. E o quebrar de Deus é um quebrar com graça, com misericórdia, com bondade. Mas ele trata profundamente conosco. E eu não tenho dúvidas que nesse dia, Deus está trabalhando no coração de muita gente que tem o coração duro, coração petrificado. E Deus está trabalhando para fazer deste homem e desta mulher um servo e uma serva diferente, à luz da vontade e do querer dele. Aqui, pastor Rogério, a partir do verso 4, até o verso 7, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus se revela novamente a Jonas, porque Jonas aqui fugiu da presença do Senhor. Ele compra uma passagem para ir para Tarsis e não ir para Nínive como Deus o havia mandado. Só que acontece algo aqui, porque ninguém pode fugir da presença do nosso Deus. E Deus, com gente de coração duro, Deus trata, Deus quebra, Deus faz o querer dele, Deus não desiste de nós. A Bíblia diz que Jonas, então, entra na embarcação e vai, então, ao lugar oposto ao lugar que Deus tinha mandado ele ir. Ele vai sentido a Tarsis, só que Deus estava de olho em Jonas, e a Bíblia diz que quando o barco estava em alto mar, o Senhor fez soprar sobre o barco um forte vento. O Senhor fez soprar sobre o barco uma imensa tempestade. O mar fica agitado, o mar fica em fúria. O Senhor estava lá, o Senhor estava por detrás do vento forte, o Senhor estava por trás do mar revolto, o Senhor estava por detrás da tempestade. Jonas, a Bíblia vai dizer que ele estava no porão, estava na embarcação, no porão da embarcação, dormindo num sono profundo. Os marinheiros que estavam no comando do barco começaram a se desesperar por causa da tempestade. Eles começam a jogar fora todos os mantimentos do barco, e aí alguém resolveu lançar sorte para saber quem era que dos deuses, os deuses estavam furiosos com alguém dentro do barco e tiraram sorte, e a sorte caiu em Jonas. E a Bíblia vai dizer que Jonas então cai em si e diz para os marinheiros: vocês querem que essa tempestade cessa? Você quer que esse vento pare de soprar forte? Façam o seguinte, me lancem para o meio do mar, porque é Deus que está
fazendo estas coisas. Eu não tenho dúvidas que era Deus tratando com Jonas, era Deus ministrando o coração duro de Jonas, porque Deus não desistiu de Jonas. Deus podia ter deixado Jonas para lá e levantado outro, porque sabia da dureza do coração de Jonas, mas Deus estava usando a tempestade, um mar revolto, a angústia daquela noite atribulada, sem lua, sem estrela, e a Bíblia Sagrada vai dizer então que os marinheiros relutaram em jogar Jonas no mar, mas enfim, eles lançaram Jonas no mar, e quando eles lançam Jonas no mar, a Bíblia diz que imediatamente a tempestade cessa. Jonas é lançado no meio do mar, e aí ele vai para as profundezas do mar, quase que desfalecendo, morrendo. Aí Deus, que está no controle da história da humanidade e que não desiste dos homens e das mulheres, ainda que estes tenham o coração duros, petrificados, não se rendem a Deus e à vontade de Deus, não se voltam para Deus com inteireza de coração, a Bíblia Sagrada vai dizer que este Deus não deixa Jonas desfalecer em alto mar, pastor Rogério. Deus não desiste de nós, apesar da nossa desobediência. A Bíblia diz que algo extraordinário acontece. Deus manda um grande peixe, que no departamento infantil da igreja eu cresci ouvindo que era uma baleia, um grande, enorme peixe. A Bíblia diz que esse peixe foi enviado por Deus. Deus estava ali. Deus estava no controle. Esse peixe engole Jonas. Ele é engolido e vai parar nas profundezas dos intestinos, do estômago desse grande peixe. A Bíblia Sagrada diz que ele é engolido e lá ele fica 3 dias e 3 noites sendo tratado por Deus. E a Bíblia vai dizer então que no capítulo 2, Jonas então lá dentro do estômago do grande peixe, ele busca Deus, ele se volta para Deus. Mas estudando o livro de Jonas, você vai ver que ele se volta para Deus, mas não se volta de verdade. Ele se volta para Deus desesperadamente, ele clama ao Senhor, o Senhor responde, ele diz: do ventre da morte gritei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me jogou nas profundezas, no coração dos mares, porque eu tenho um coração duro. Mas mesmo assim, pastor Rogério, ele clama a Deus pedindo misericórdia, não porque ele queria fazer a vontade de Deus, mas porque ele queria se ver livre daquela situação. Ele ora a Deus, pedindo a Deus que Deus use de misericórdia, mas ele continuava com o coração duro. Bom, a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Jonas depois de ser tratado 3 dias e 3 noites dentro do estômago deste peixe. E a Bíblia Sagrada diz, meu querido, meu pastor Rogério, que Deus ouviu a oração de Jonas, apesar da dureza do coração dele. Só que Deus aqui humilha Jonas. Deus quebra Jonas. Deus trata com o coração endurecido de Jonas. Oh, meus irmãos, pode ser que essa palavra não seja a palavra que você queria para o domingo à noite, mas Deus disse ao meu coração que nesses dias de pandemia, Deus está tratando, trabalhando e quebrando gente crente que tem o coração duro, impermeável, é seco, é oco, trata as coisas de Deus com desdém, com irresponsabilidade, com falta de reverência. A Bíblia Sagrada diz que Jonas, então, Deus ouve a oração dele, depois de 3 dias, Deus dá uma ordem para Jonas, para o grande peixe, vomitar Jonas. Jonas foi vomitado. Jonas se tornou um vômito. O que é um vômito, irmãos? É, por definição, a violenta expulsão do conteúdo do estômago através da boca. Entretanto, os vômitos muitas vezes vêm acompanhado de náuseas, sensação de mal-estar. Jonas estava fazendo mal para o coração de Deus e para o grande peixe. Nem o grande peixe estava suportando Jonas. Incrível que pareça, Jonas foi indigesto para o grande peixe. E algumas coisas fazem com que a gente sente uma sensação ruim, de mal-estar. E porque essas coisas estão vencidas, estão estragadas, não caem bem no estômago e nos fazem vomitá-las. Assim foi Jonas. Jonas não caiu bem nem dentro do estômago do grande peixe.
E a Bíblia diz então que Deus dá ordem para esse grande peixe vomitar Jonas. Jonas é humilhado, Jonas é quebrado, Jonas é colocado de joelhos na presença de Deus, pastor Jair. E aí então, meu querido e meu amado pastor, novamente Deus se revela para Jonas, esperando que o coração de Jonas estivesse diferente depois de todo esse processo de quebradeira na vida de Jonas, esperando que Jonas agora se voltasse para Deus com seu coração quebrantado e contrito, e Deus vem para ele no capítulo 3, novamente diz para ele, pela segunda vez, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe dei. Jonas imediatamente obedece à voz de Deus, e a gente acha que, bom, graças a Deus, agora ele se quebrantou na presença de Deus, agora o coração endurecido dele se amoleceu na presença de Deus, agora ele está como Deus quer. Não, irmãos. Ele foi, pregou a palavra de Deus na expectativa de que o povo não se convertesse, porque ele odiava os ninivitas, ele queria mesmo que todos os ninivitas fossem para o inferno, fossem destruídos, mas porque Deus mandou, e a experiência dele de quebradeira tinha sido muito grande, apesar do coração dele continuar duro, ele foi, a Bíblia diz que ele ficou pregando a palavra de Deus, para percorrer toda a cidade de Nínive, demorava-se 3 dias. E para percorrer a cidade toda, ele prega o evangelho do juízo iminente, aí acontece algo que novamente revela a dureza do profeta, do crente, do servo de Deus, chamado Jonas. A Bíblia Sagrada vai dizer que toda a cidade, do rei até o mais pequeno, e todos os animais, rasgam as vestes, rasgam o coração, no pó e nas cinzas eles se humilham, eles se prostram diante de Deus, eles recebem a palavra de Deus e o peso da palavra de Deus, e o coração dos ninivitas é mudado, mas o coração de Jonas não. Eles se arrependem, eles decretam, o rei decreta um jejum, todos se voltam para Deus, e no capítulo 3, verso 10 diz assim, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, porque tiveram seus corações mudados na presença de Deus, Deus se arrependeu e não destruiu o povo como tinha ameaçado. Por causa do coração quebrantado e contrito do povo, de um coração arrependido da presença de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, o coração deles foi quebrantado, eles se arrependeram, Deus mudou o coração deles e Deus mudou a sorte dos ninivitas. Bom, sabe o que acontece? Nós podemos achar assim, bom, Jonas, depois de toda essa quebradeira, ser tratado por Deus, quebrado por Deus, agora obedecendo a voz de Deus, agora Jonas vai se alegrar, agora Jonas vai exaltar, agora Jonas vai glorificar a Deus, porque Deus mudou a sorte dos ninivitas. Bom, no capítulo 4, verso 1 que nós lemos, diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e isso o enfureceu. Irmãos, ele era profeta, ele era crente, ele ouvia a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, foi lá pregar a palavra de Deus, ouvia a voz de Deus, mas olha como estava o coração desse homem, num tempo, tribulação, provação, ser engolido por grande peixe, tempestade, mar, o barco afundando, ser jogado no mar, tudo isso não quebrantou o coração de Jonas, não mudou o coração de Jonas, irmão. Ele tinha um ofício profético, ele foi pregar a palavra de Deus, ele ouviu a palavra de Deus, mas não permitiu que o seu coração fosse mudado, fosse transformado. Ele tinha ódio, ele tinha rancor, ele queria que todos os ninivitas morressem, fossem destruídos e lançados no abismo. Ele queria que Deus exterminasse com o povo de Nínive. Era este o coração do homem que era profeta de Deus. A pergunta que eu faço aqui nessa noite, meus amados irmãos, é uma só. Como está o seu coração, meu amado e meu querido irmão e a minha irmã? E minha irmã, em nome de Jesus, depois de todo o processo que Jonas passou, o seu coração, em vez de melhorar, piorou.
apesar de todas as experiências que ele ter tido com Deus, o coração dele se tornou mais duro, mais petrificado, mais insensível, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de bronca. Este era o coração de Jonas. Aí Deus termina o capítulo 4, o verso 11, dizendo: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além disso, muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena, usar de misericórdia desta grande cidade, Jonas? Por que você está tão enfurecido, Jonas? Vai visitar os porões do seu coração, vai visitar a sua alma, vai visitar o seu ser. Como está o seu coração, Jonas? Não deveria eu ter compaixão, amor desta grande cidade, de homens e mulheres que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? E esta história, pastor Rogério, termina sem uma resposta de Jonas. Deus, em outras palavras, perguntou para Jonas: como está o seu coração, Jonas? Veja, Jonas, como está o seu coração e como ele está oposto ao meu coração, Jonas. Veja como está diferente do meu coração, do seu coração, Jonas. Você é profeta, você é crente, você é pregador da palavra de Deus, você é evangelista, mas olha o ódio, olha o rancor, olha as mágoas que está no seu coração, Jonas. Reflita, Jonas. Deus mandou Jonas sondar o seu coração. E aqui, pastor Rogério, eu termino citando pelo menos algumas lições de Deus nesse texto e no livro do Jonas para a nossa edificação. Só vou citá-las. Primeira lição: em nome de Jesus, irmão e irmã, nesse tempo de pandemia, de confinamento, de quarentena, não endureça o seu coração para Deus, mas permita que os duros processos da vida quebrante o seu coração. Jonas falou, Deus falou com Jonas através da sua palavra, mas ele não se quebrantou. Depois falou com Jonas também através dos céus, das obras das suas mãos, do mar furioso, do vento forte, da chuva, da tempestade, dos raios e trovões e até do grande peixe. Mas apesar de tudo isto, o coração dele não se quebrantou. Permita, em nome de Jesus, que os duros processos da tua vida não azede o teu coração, não endureça o seu coração, mas o quebrante para a honra e glória do Senhor. Segunda lição: não brinque mais com a palavra de Deus. Jonas teve uma atitude errada com a palavra de Deus. Não deu atenção à palavra de Deus. Deus disse para ele: vai para Nínive. E ele foi na direção do seu coração, virando as costas para a palavra de Deus. A palavra veio a ele e ele achou que podia desprezá-la, menosprezá-la, desobedecê-la e pagou um alto preço por isto. Não brinque. Quando você ouve a palavra de Deus, não zombe da palavra de Deus, mas se volte para Deus e obedeça a palavra de Deus. Terceira lição: busque viver aquilo que você crê. A fé sem obras é morta. Pastor, eu creio que Deus é amor. Eu creio que Deus manda amar. Então, ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Se você crê que o Evangelho é a palavra de Deus, a Bíblia manda você perdoar, você esquecer, você procurar quem te ofendeu, você pedir perdão para aquele que você ofendeu, você liberar perdão para aquele que te ofendeu. Tira esse rancor, tira esse ódio do seu coração, em nome de Jesus, porque Deus quer te libertar pelo poder da palavra. Quarta lição: examine o seu coração para ver se de fato e de verdade você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Pare de fugir, queridos e amados irmãos. Jonas trouxe problema para ele e para todos os marinheiros do barco, porque fugiu do centro da vontade de Deus. Oh, queridos e amados irmãos, Deus amava a cidade de Nínive e Jonas odiava a cidade de Nínive. Sexta verdade, queridos e amados irmãos. Quinta verdade: nunca tente fugir da presença de Deus, até porque você nunca vai conseguir. Deus está de olho em cada um de nós. Sexta verdade: diga para Deus como está o seu coração hoje. Visite o teu coração hoje. Encare a verdade do seu coração hoje. Para de fingir ser algo que não é, porque Deus conhece o seu coração. Fale para Deus hoje, com sinceridade e verdade,
o que o seu coração está sentindo hoje acerca de Deus e acerca das pessoas. 7ª verdade, peça perdão a Deus, às pessoas que você feriu com seu coração duro e também frio, e libere perdão. Não só peça perdão, mas libere perdão, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a última lição, longe de Deus, você vai sempre se dar mal. Longe de Deus, você vai sempre se dar mal. E nós corremos o risco, mesmo estando dentro da igreja, sendo crente, sendo dizimista, sendo ofertante, sendo pregadores, sendo levitas, sendo profetas, nós podemos ainda estar no contexto do evangelicalismo, mas longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus, você vai sempre se dar mal. E eu concluo aqui dizendo isso da parte de Deus, do coração de cada um de nós. Se você visitar o teu coração e se quebrantar na presença de Deus, você vai viver uma vida abundante em todos os sentidos, na presença de Deus, e vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Hebreus capítulo 3, verso 7, Salmos 95, verso 7 e 8, Hebreus capítulo 4, verso 7 diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Como está o seu coração neste duro processo da pandemia? Permita que, em nome de Jesus, Deus trabalhe no seu coração para você ser um crente mais crente, um crente mais temente a Deus, um crente mais humilde, um crente mais simples, um crente mais humano, um crente mais abençoador, um crente mais família, que valoriza os seus e valorize aqueles da nossa comunidade de fé. Sim, um crente cujo coração é muito parecido com o coração de Jesus Cristo. Que Deus, em Cristo Jesus, ministre essa palavra ao seu coração e que possa falar muito melhor daquilo que Deus me usou para falar comigo e contigo nessa noite, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos, nesse instante, adorar a Deus com mais um hino. Logo após, nosso querido pastor Rogério já estará orando e impetrando sobre nós a bênção apostólica. Vamos adorar a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, irmãos. O salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que o Senhor possa fazer isso na nossa vida. Que o nosso coração esteja aberto para o trabalhar de Deus. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, molda a nossa vida, Pai, de acordo com a tua vontade. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado.
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Aleluia. Deus abençoe você. Graças a Deus, irmãos, glórias a Deus por este louvor maravilhoso e pela palavra que recebemos hoje, né? Pastor Anderson, Deus te abençoe, continue te usando, te ungindo na palavra, né? Que é isso aí, a gente tem que falar o que Deus manda mesmo, glórias a Deus. Irmãos, e vamos tomar posição na presença do Senhor, né? A palavra que recebemos neste domingo é para que o nosso coração não seja um coração duro, teimoso, que nem o coração de Jonas, né? Mas vamos obedecer a Deus, dizer sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Em vez de querer fugir do Senhor, diga para ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, amém? Glórias a Deus. Você que está aqui pela primeira vez, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de salvação, olha, declara o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Agora nós vamos orar, encerrando este culto. Glórias a Deus. Quem sabe você viveu uma vida toda longe de Deus, longe da palavra, longe do temor a Deus, não é? E hoje é a tua oportunidade para você vir para o Senhor. Abra o teu coração, entrega a tua vida a Ele. E quem sabe você é um religioso que viveu a tua vida inteira dentro da igreja, mas longe da presença de Deus. Também faça um concerto com Deus hoje. Diga, Senhor, eu quero viver na tua presença em espírito e em verdade, em sinceridade diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por este culto, dar a bênção apostólica, depois eu e o pastor Anderson vamos nos despedir dos irmãos, né? Glórias a Deus. Vamos orar então, meus irmãos, agradecendo a Deus pela palavra,
por este culto. E quem quiser fazer uma aliança com Deus agora, declarando Ele como seu Senhor e Salvador, ou uma aliança de conserto com Deus, faça isso agora nesta oração. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, por este culto deste domingo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, pelos louvores, as orações, pela palavra que o Senhor falou conosco, Senhor, nesta noite. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus, continue abençoando a tua igreja, aqueles que estão recebendo a palavra e declarando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Escreva seus nomes no livro da vida, perdoa os seus pecados e dê alegria da salvação. E aqueles, ó Deus, que fazem um concerto contigo também, ó Pai amado, faça uma grande obra, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por este culto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, abençoando, protegendo, guardando, guiando na tua presença gloriosa. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Abençoa o pastor Anderson, Senhor, sua família, que trouxe a palavra nesta noite, que a tua bênção seja sobre ele, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, somos gratos a ti. Amém e amém. Irmãos, põe a mão no coração, ainda com seus olhos fechados, vamos receber a bênção. E que o amor de Deus, a paz gloriosa do Senhor Jesus, a consolação e a revelação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos juntos, amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero aproveitar aqui já me despedindo dos irmãos, que Deus abençoe todo o povo de Deus, família Canaã, nós amamos vocês. Aleluia. Aonde este culto chegar, pastor Anderson, ele vai levar a bênção de Deus. Então eu quero dar um beijo no coração de todos os irmãos, de perto e de longe. Pastor Anderson, Fernando, que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Amém? Eu devolvo para o pastor Anderson agora, para ele também se despedir. Deus abençoe os irmãos. Amém, meu pastor. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, você, sua família, em nome de Jesus, Fernanda, família, e a todos que tenham uma semana de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. E amanhã de manhã, às 10 horas na live, e às 20 horas, culto do mais 1, mais 10, convite. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Convide, tá bom? Deus abençoe, paz.